Shalom, pessoal. Para Jesus Cristo, o nome do Pai é importante. Aumenta o nosso amor pelo Pai, ao mesmo tempo que estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. No livro de Atos, algo importante que todos nós cristãos devemos avaliar sobre o nome divino. Aqui em Atos 15:14, diz que Simão ou Pedro relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios. Para quê? Para tomar deles um povo para o seu nome. Aqui nós estamos com a versão português e hebraico ao mesmo tempo, que você encontra no site Hebraico Pro. Então, aqui está mostrando em Atos 15:14 que Deus estava procurando um povo para o nome dele. Bem, então, nesse caso, fica claro que o nome de Deus é sim importante, é sim necessário. E, além disso, o próprio Jesus disse que o nome do Pai vai ser santificado. Agora, essas pessoas para o nome de Deus, como assim? Aqui em Atos 15:17 ainda vem explicando um pouco mais. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Mas qual Senhor? Aqui em hebraico vem mostrando para a gente, ó. Adam et Yehová. Então, os homens vão buscar Yehová, Jeová. Para quê? Também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Ou as pessoas, os gentios que são chamados pelo nome de Deus. O nome de, aqui ó, Neum Yehová, diz Jeová. Aqui em português está colocando Senhor, mas sabemos que Yehová significa Jeová em hebraico, Yehová em hebraico, Jeová é em português. Então, assim diz Jeová, ele está interessado que pessoas respeitosas, pessoas que sigam os ensinamentos de Jesus, possam adorar a ele por nome, né? Então, quando está falando aqui Senhor, é o Senhor Jeová, et Yehová. Assim diz Jeová, Neum Yehová. Tudo bem? Então, esse registro no livro de Atos já nos ajuda a perceber que sim, o próprio Jeová Deus, junto com Jesus Cristo, estão procurando as pessoas para que possam adorar ao Pai. O Pai tem um nome que é Yehová em hebraico, Jeová em português. Também podemos ter certeza de que esse propósito de Deus se mantém porque foi prometido lá em Êxodo 3:15, garantido a Moisés. Quando ele disse como deveria anunciar ao povo que Deus estava. Então Jeová respondeu, Êxodo 3:15, Yehová, Elohei. Então, Avotechem, Jeová, o Deus dos seus antepassados. E ele vai garantir que Zé Shemi, esse é meu nome, Leolam, Leolam, por tempo indefinido, para sempre. E que assim seria Ledor, Dor, de geração em geração. Então Jeová Deus garantiu que esse é seu nome, Zé Shemi, esse é meu nome. Qual nome? Yehová, que ele falou aqui para Moisés. E assim seria conhecido de geração em geração. Mas não apenas para ter fama, para ser conhecido, mas para que as pessoas conhecessem o seu amor, o seu caráter bondoso, o Deus Todo-Poderoso que Ele é e que merece com certeza a nossa adoração, o nosso respeito. E depois, no livro de Atos, continua dizendo que Ele está buscando todos os homens, inclusive os gentios. Para quê? Para que possa chamar o nome dele sobre essas pessoas. Assim diz Jeová, Neum e Yehová. É interessante que Epifânio, das autoridades antigas das congregações primitivas, ele vai dizer que tanto existia o Evangelho de Mateus em hebraico, como ele também tinha conhecimento de João e Atos em hebraico. Né? É uma curiosidade. Mas, enfim, o texto está deixando claro para todos nós que Jeová Deus está interessado em que nós possamos adorá-lo, inclusive pelo seu nome.
Então, aqui nesse vídeo, nós vamos entender alguns detalhes adicionais sobre o nome divino, inclusive comparando com alguns detalhes em manuscritos. Então, é um vídeo um pouco técnico, um pouco demorado, mas espero que seja proveitoso para ampliar o conhecimento e a fé de cada um de vocês. Falando ainda sobre Êxodo 3,15, no qual ficou escrito, né? Jeová disse ao povo de Israel, Yehová, esse é o meu nome, e assim que serei conhecido, Leolam, para sempre. Perceba que essa palavra Leolam tem 3 vogais aí, E, O e A. E um rabino, ele escreveu que, o rabino Menahem Zioni, disse que essas vogais E, O e A são as vogais genuínas do nome divino, aquelas que também se encontram em Êxodo 3,15. A foto do livro que ele registrou essa escrita está aí para vocês visualizarem, né? E, de fato, é uma autoridade entre os judeus, entre muitos outros, que confirmam que as vogais do nome são E, O e A. No caso, o nome divino, 4 letras, consoantes Y, H, VH. Não dá para falar só com consoantes, mas claro que tem as vogais. Sempre existiram as vogais. E ele está dizendo que as vogais são E, O e A. Portanto, Yehová. Bem, seguindo aqui com o que a gente está trazendo, algumas pessoas já têm um pouco mais de conhecimento, outras estão começando a ter contato com a vocalização, a escrita do nome divino em hebraico, talvez por agora, mas é bom que a gente traga aqui, estamos tentando demonstrar para você que o nome divino, o tetragrama, são as 4 consoantes. Depois, a partir do 5º, 6º século depois de Cristo, eles começaram a escrever as vogais também. Então, além das consoantes, eles colocaram as vogais E, O e A, e Yehová em hebraico. Tá? Aqui a gente tem a escrita que você está vendo primeiro, a escrita em hebraico, depois a transcrição fonética, quer dizer, forma de organizar o som e em caracteres ocidentais. E aqui nós temos a transliteração, Yehová, aqui embaixo, essa é a transliteração, e a tradução para o português, Jeová, tá bom? Então, esses são detalhes que talvez é importante a pessoa conhecer. Agora, talvez a pessoa fique pensando assim, mas como assim só com consoantes? Bem, quando eu digo que o nome escrito apenas com consoantes é difícil de pronunciar, vamos pensar em nomes em língua portuguesa, que nós temos a sugestão de um primeiro nome, só com consoantes, um segundo nome, só com consoantes, e um terceiro, só com consoantes. Com certeza ficaria difícil, não é? Mas é claro que se a gente inserisse as vogais aqui, ficaria tudo mais simples, não é? A, U, I e M. Aí nós temos o nome completo, né? Porque agora temos as vogais. Ou ainda, nessa opção aqui, pronto. Ou ainda, aí, agora percebemos que inserindo as vogais fica mais fácil, claro, a pronúncia. Bem, os judeus, por um bom tempo, eles já sabiam quais eram as vogais dos nomes, mas não escreviam. Depois de um tempo, eles passaram a escrever as palavras com as vogais. Então, de início, só tinha as consoantes, a gente percebe JH, VH em nossa língua, tá bom? E caracteres que a gente possa perceber aqui em língua portuguesa. É claro que aqui a gente está falando, se referindo à língua hebraica, os caracteres seriam hebraicos. Acho que você conseguiu entender, as letras seriam hebraicas. Uma segunda forma de escrita que eles colocaram foi que a gente encontra nos manuscritos, já essa daqui, G e depois Vá. Mas aqui, a gente está vendo essa sílaba assim, G e depois Vá. Para a pessoa que lê em hebraico, para o judeu, ele não conseguiria ler, por exemplo, Yer-Vá. Para ele, não dá para ler porque não está formando sílaba. Da mesma forma, a terceira sugestão, JH e depois Vá. Também a primeira parte aqui não está formando sílaba. Então, Irvá não seria uma leitura possível, seria uma leitura truncada na língua hebraica.
quarta forma de escrita que é encontrada, por exemplo, Yervi, ou em português aqui a gente está vendo, né? Gervi. Nesse caso, a gente percebe que a primeira sílaba não estaria sendo formada e a segunda está trocada. A quinta forma de escrita, que também é possível a gente se deparar, é essa aqui. Yehovi. Yerro está formando a primeira sílaba, mas vi, que a segunda está trocada. E por último, também nós encontramos essa escrita, Jeová, ou Yehová. Yerro forma a primeira sílaba e vá a segunda sílaba perfeitamente. Por isso, temos tanto em inglês, Jehovah, como em português, Jeová, e claro que são traduções. Mas vamos entender por que Yehová, em hebraico, seria a opção mais adequada. Tudo bem? Bom, na língua hebraica, a escrita do nome divino, o tetragrama, com as vogais E, O e A, nós temos então a pronúncia Yehová. Por que a gente diz que essa forma de escrita é a forma mais correta dentro da língua hebraica, então dentro da estrutura do hebraico? Porque Yerro forma uma primeira sílaba aberta, pretônica, e também com vogal longa. A vogal O, Yerro, seria a primeira parte, né? Primeira sílaba. Então, a vogal longa ali, a vogal O, ou Rolém. E aí, está correto, né? Sílaba aberta, pretônica com vogal longa. Está em harmonia com as regras da fonética do hebraico. Já a segunda parte do nome, a segunda sílaba seria Vá, é uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Aberta e com vogal longa, que é essa vogal A aqui, forte, vogal longa, também chamada de Kamatz, e Yehová, né? Então, de acordo com as regras da fonética do hebraico, nós temos aí uma formação silábica estruturada perfeitamente. Tudo bem? Na tradução do Novo Mundo, ela traz aqui também, em algumas notas, onde se encontra nos manuscritos a escrita Yehová, como sendo então essas duas sílabas. E outra pista que nos ajuda a entender por que o nome Yehová ele é legítimo dentro do hebraico são os nomes dos judeus. Muitos deles, em busca de bênçãos, colocavam parte do nome divino nos seus filhos, porque para os judeus o nome divino era associado com bênçãos, tá? Hoje tem muitas pessoas que querem colocar o nome divino como algo a se temer ou proibitivo, mas dentro das escrituras, lá em Números 6, 24 a 27, mostra que a bênção com o nome divino era invocada sobre o povo todo dia no templo. E as pessoas também colocavam o nome dos filhos com parte do nome divino. São chamados nomes teofóricos, de Teo, de Deus, né? Então, nomes como Yehoshua, Yehoshafat, Yehonadav, Yehoiakim, Yehonatan, esses nomes sempre foram conhecidos, eles começam similar ao nome divino, e aí nunca foi perdida essa pronúncia, tá? Então, quando a gente olha para a escrita do nome divino, o tetragrama, e se a gente olhar para esses nomes judaicos, que nunca se perdeu a pronúncia, nós vamos ter parte aí do nome divino e erro como sendo legítimo, fazendo parte da língua, da cultura hebraica. Ok, você provavelmente já entendeu essa parte. E quando a gente vai para os manuscritos, nós encontramos variações na escrita, bom? Então, temos a escrita Yehová, que seria a escrita correta, a escrita adequada. Mas, às vezes, nós encontramos formas de escrita que elas estão quebradas, sem formar a sílaba toda. Por exemplo, Yer, e depois Vá. Então, essa forma a gente encontra muitas vezes dentro dos manuscritos massoréticos hebraicos. Mas está faltando uma vogal ali de propósito. Por que falta vogal? Porque é uma tentativa dos escribas de não revelar a pronúncia do nome. Então, na maioria das vezes, a gente vai encontrar a escrita defectiva, a escrita truncada. Mas também, em alguns casos, em alguns poucos casos, vamos encontrar a escrita correta, a escrita plena do nome divino, Yehová. Então, se a gente for olhar para o Códice de Leningrado, ele é do ano 1008 e ele serviu de base para a tradução do que as pessoas conhecem mais como Antigo Testamento. Na verdade, as escrituras hebraicas, né? De Gênesis a Malaquias. Então,
Esse texto é muito bom, ele é muito bem produzido, e lá nós encontramos a forma correta, escrita do nome divino, de forma plena, quer dizer, com consoantes e todas as vogais, como Iehová. Aqui você vê o tetragrama, as 4 letras, esses 2 pontinhos é o E, Ie, depois aqui esse H com esse pontinho aqui é o O, Ieho, depois aqui o Vav com a letrinha A, Kamatz, junto com esse H, então Vá, Iehová. Então, a escrita plena, perfeita do nome divino, a gente encontra pelo menos grafada 263 vezes dentro do Códice de Leningrado. Às vezes as pessoas me perguntam como acessar esse códice, né? Eu já mostrei algumas formas, que, por exemplo, lá pela archive.org, mas o site da archive.org temporariamente está fora do ar. Então, tem aqui, você coloca Leningrad Codex Full PDF, né? PDF completo, e aí tem esse site que você consegue fazer download também. Bom, é uma das formas de acesso para quem quer pesquisar, para quem quer conferir. Ok, tá. A gente estava falando então do Códice de Leningrado, e quando a gente olha lá nesse códice, a gente vê a forma escrita correta e plena, Iehová, mas a gente encontra também as formas que estão escritas de maneira defectiva, defeituosa. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, a gente encontra cerca de 5.475 vezes a escrita truncada Iehová. Aqui não está formando a primeira sílaba, tá bom? Então, por isso a gente diz que está truncado. A segunda forma, que está faltando aí 2 vogais, geralmente vem associada com as preposições lá e vá, ou ba e vá. Então, são 789 vezes. Já a forma ierro, vi. Ierro está formando aqui a primeira sílaba, correto? Agora, vi é uma troca. Ao invés de ser a vogal A, está colocando a vogal I. Então, sabe-se que os nomes em hebraico terminam com vav, re, dá som de vá. Vá. Nunca dá som de vi. Às vezes, dá som de vé, mas nunca dá som de vi, então a gente sabe que está trocando aí a última sílaba. Tudo bem? E outra forma aqui é iervi. Iervi tem 269 vezes encontrado dentro do texto. Então, essas formas aqui, que são formas de escrita truncadas, que é difícil ler em hebraico, tá bom? A pessoa que lê em hebraico vai chegar diante dessas escritas aqui e vai dizer, é difícil de pronunciar, isso é difícil de ler. Alguns vão dizer, é impronunciável, não dá para ler. Então, cerca de 6.565 vezes está escrito de alguma dessas formas aqui. Mas nós também conseguimos encontrar a forma Iehová, escrita 263 vezes dentro desse mesmo códice. Tá? E pelas razões que comentamos anteriormente, Iehová é a forma correta dentro da língua hebraica. Outro detalhe que em nossas pesquisas nós encontramos foi o seguinte: 28 omissões na transcrição da letra O, da vogal O, ou Rolem, no nome Iehová. Como assim transcrição? Está lá no códice, mas na hora de colocar na BHS, não colocaram. E para fazer essa pesquisa, nós tivemos que exatamente abrir o códice e também abrir a BHS online, tem o PDF também, é gratuito, e comparar caso a caso, né? E olhando cada caso para ver onde ocorreram essas omissões. Antes disso, eu queria comentar que a versão da BHS é uma versão muito boa, né? A gente encontra lugares onde a transcrição foi feita corretamente. Por exemplo, aqui quando tem a expressão anjo de Jeová, Malar e Yehová, você percebe esse pontinho aqui em cima? A letra O, Rolem. Pois é, essa letra O também a gente encontra aqui nessa última parte aqui de baixo, que é a BHS, então foi transcrito corretamente. Aqui no meio é a Bíblia Ginsburg, tá? A versão Ginsburg. Também preserva direitinho a grafia Yehová. Agora, a gente vai ver casos em que houve omissão, quer dizer, está lá no manuscrito, mas não transcreveu para a BHS. Então, o caso aqui de Êxodo 8:27, por exemplo, essa parte aqui embaixo que tem um ponto de interrogação, é a versão da BHS. Tem lá em cima no manuscrito, no códice, Yehová, que esse pontinho aqui, ó, é a letra O, tá bom? Está completo aqui o nome divino no códice,
mas na hora de transcrever, não transcreveram para BHS. Então, gera uma leitura defectiva, uma leitura truncada. O leitor, que geralmente não vai ler no manuscrito, vai ler na BHS, ele possivelmente vai se deparar com essa escrita aí truncada, não consegue ler, tá bom? Então, isso atrapalha. Nós encontramos também um segundo caso, que é esse aqui em Êxodo, também um terceiro, dentro do livro de Êxodo, da mesma forma. Ainda em Números, nós encontramos também esse caso aqui, Lifnei e Yehová, e na hora de transcrever lá, ó, tem o segol, tá aqui, esses 3 pontinhos, que é o segol, um sinal de acentuação para cantilação, mas a letra O, que seria a vogal de leitura, eles não transcreveram. Então, aqui outro caso, em Números também, você percebe lá em cima no manuscrito que está tudo certo, na Ginsburg aqui também está correto, mas na BHS ficou faltando. Ainda em Deuteronômio também, nós encontramos esse caso, e também esse outro, no 29, 17, tem aqui tem a vogal O, mas não foi transcrita. Aqui no 29, 14, do mesmo jeito. No 31, 30, foi bem interessante, porque assim, nós temos aqui um Zakef Katan e temos a letra O, o Rolen. Esse Zakef Katan é um sinal também de acentuação, de cantilação, quer dizer, o texto era para ser cantado, né? Então, tem sinal aí que é importante. E eles transcreveram esse sinal de cantilação, mas a letra O não transcreveram. Então, não sei por qual razão, mas não foi feita a transcrição. Então, tem uma omissão, né? Aqui temos outro caso, Deuteronômio também, 28, 27, né? Esse livro nós encontramos alguns casos. Aqui no 32, 19, da mesma maneira, né? Aqui temos a letra O, e lá embaixo na BHS não temos. E no 32, 48, da mesma maneira. Agora em Josué 18, 6, nós encontramos aqui nesse caso, tem a letra grafada, letra O, Rolém, mas aqui na BHS não tem. Em Juízes, da mesma forma, nos deparamos com esse caso. Juízes 21, 8, também 1 Samuel 23, 18, você percebe claramente aqui. 2 Samuel 19, 22, da mesma maneira, teria aqui os 2 pontos, né? Para indicar tanto a letra O como também o acento reviar, mas não está aqui acompanhando na BHS. Em Samuel 24, 10, da mesma maneira, 2 Samuel 24, 10. Então, a gente tem aqui, né, um outro sinal, ao invés de ter o sinal da letra O. 1 Reis 8, 64, também outra omissão. 1 Crônicas, também 2 Crônicas, um caso. No livro dos Salmos, também que nós pesquisamos lá, encontramos aqui em Salmos 30, 11, no Salmo 118, 25, no 142, 1 e 2. E em Isaías 41, 13, temos um vídeo aqui destacando esse caso, né? E o livro de Isaías é enorme. Como é que naquele livro que é tão grande não teria o nome divino completo? Mas no manuscrito nós temos, agora na BHS não transcreveram o nome completo. Não sei por qual razão. Aqui em Ezequiel também encontramos esse caso. Em Oséias, um caso. Veja que aqui nós temos de novo, ó, 2 pontos, o Zakef Katan e o sinal da letra O, Rolém. E na hora de transcrever colocaram o Zakef Katan, mas não colocaram a letra O. Em Provérbios 15, 9, nos deparamos com esse caso aqui. Tá? Tá bem claro que tem a letra O, mas não colocaram, não transcreveram. Então, é outra omissão. Então, são 28 omissões na pesquisa que nós conseguimos realizar, né? Talvez alguém consiga realizar uma pesquisa melhor, mas o que nós conseguimos para o momento foi isso. Claro que tem casos em que está tudo bem, que está ocorrendo a transcrição, mas aqui são casos em que nós nos deparamos com a omissão. E nesse apêndice a gente mostra um caso interessante, como o de Malaquias, no qual encontramos o nome divino dentro do manuscrito do Kost Leningrado, grafado corretamente.
e dentro da BHS impressa também nós encontramos corretamente, mas não sei por qual razão na plataforma digital, nesse caso aqui, não encontramos a transcrição completa, está faltando a letra O. Geralmente as plataformas são boas, tá bom? Mas nesse caso aqui, é curioso, né? Essa omissão. E aí a gente vem destacando também outros exemplos, já mostramos aqui em outro vídeo, né? Você pode dar uma olhadinha depois. Mas o que a gente está deixando claro aqui para vocês é que nós temos pesquisado o nome divino da melhor forma que a gente pode dentro dos manuscritos. E por isso a gente tem esses dados que muitas vezes não estão em livros, né? Livros caros, livros da área, muitas vezes não vão trazer esse olhar, essa pesquisa que é praticamente exclusiva. Tá? Mas qualquer pessoa que quiser pesquisar também poderá fazê-lo, né? A gente está mostrando aqui as fontes. É interessante que lá no Códice Sasson, de 950 depois de Cristo, nós encontramos aí por volta de 270 vezes o nome divino grafado como Yehová. Tá? Então, embora não seja a maioria das vezes, mas encontramos sim escrito da forma correta. Também no Códice de Alepo, encontramos cerca de 208 vezes essa grafia, Yehová, tá bom? Então, às vezes a pessoa diz, no Tanar não aparece o nome divino completo. Ocorre sim, a pessoa se dedicar a dar uma olhada nos manuscritos vai com certeza se deparar com a escrita correta. Também o Códice de Hillel, já falamos aqui sobre ele, né? Há testemunho de que ele foi composto lá por volta de 600 depois de Cristo em Toledo, na Espanha. Temos cópias aí. Então, cerca de 14 vezes encontramos o nome divino, grafado de forma completa. Códice OR 4445, que também é um Pentateuco muito importante. A gente encontra pelo menos 55 vezes grafado Yehová. E o mais antigo de todos, o EBR 2B100, que é o que a gente tem notícia até o momento, de 894 depois de Cristo. Lá nós encontramos pelo menos 39 vezes aí Yehová. Ainda temos o Códice dos Profetas do Cairo, de 895 depois de Cristo. A gente encontra ali 114 vezes o nome divino grafado corretamente. Agora, há exceções, por assim dizer, há códices, são poucos, mas existem, aqueles que grafam o nome divino escrito, na maioria das vezes, de forma correta, de forma plena. É o caso, por exemplo, do Canone de OR87, já falei dele aqui no canal, né? Ele está na Biblioteca da Polônia, é acessível digitalmente também, você pode consultar. E a gente conseguiu contabilizar ali o nome divino grafado 4.800 vezes como Yehová. Então, de muitos códices em hebraico que existe, esse é um dos poucos que grafa o nome divino da forma plena, da forma correta, a maioria das vezes. Também temos o EVR2B52. Lá encontramos 1.259 vezes o nome divino grafado corretamente. Lembrando que ele é só os 5 primeiros livros, né? Os livros da instrução, os livros da Torá, Pentateuco. Mas aí, nesse caso, a maioria das vezes está escrito de forma plena. Então, esses são dados que a gente tem percebido dentro dos manuscritos. E é claro que o mais importante é que a gente, ao olhar para a palavra de Deus, a gente vem aumentar nosso conhecimento, nossa fé e ter apreço pelo nome de Jeová Deus, pelo Deus que Ele é e que sim, sempre vai ser adorado por pessoas que mostram respeito, que buscam glorificar o seu nome. Que nós possamos ser pessoas assim, que mostrem respeito, que mostrem consideração e adoração pelo nome do nosso Deus, nosso Pai, Jeová. Agradeço a atenção, desculpa aí pelo vídeo que ficou um pouco longo, mas para quem se interessa por assuntos um pouco mais técnicos, mais aprofundados, a gente buscou contemplar então essa questão e, enfim, agradeço aqui a atenção de todos, fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês, um abraço e até a próxima.